Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos ter um programa diferente e, infelizmente, por causa do avançar da pandemia e da situação do Covid, aliado aqui a algumas dificuldades de organização a nível um bocadinho mais alto, tem sido difícil, ou esta semana em particular foi difícil arranjar ou conseguir planear um JJ normal ou conseguir preparar um Conheça as Jotas. Então, em vez de adiarmos o programa ou de passarmos uma semana sem dizer nada, decidimos que seria interessante experimentar aqui um modelo diferente de programa. O JJ já tem mais do que um ano. Nós lançámos o nosso primeiro episódio 18 de abril de 2019 e achava que estava aqui numa altura para podermos ter aqui uma ligeira conversa sobre o programa, para eu poder falar com vocês, pedir a vossa opinião, saber o que é que estão a achar do programa e discutir aqui um bocadinho o rumo geral das coisas, fazer aqui um bocadinho uma limpeza de casa e ter se calhar aqui uma chance de conversarmos um bocadinho mais para além do paradigma normal de um episódio. Queria explicar um pouco também a origem do JJ. Sinto que é um programa. Temos tido mais ouvintes, mais espectadores, pessoas que nos acompanham semanalmente e às quais eu estou eternamente grato porque a sua presença, os seus ouvidos, os seus comentários que nos fazem querer continuar e fazem-nos querer melhorar o nosso conteúdo, a nossa programação e a nossa presença, mas sinto que é um programa que existe, mas se calhar nunca teve a chance de ser apresentado, nunca houve aqui a possibilidade de fazer aqui uma introdução oficial e se calhar mais formal àquilo que é o JJ. E eu queria aproveitar agora, estarmos a chegar ao fim deste ano, para se calhar poder-nos apresentar de uma vez por todas aquilo que deveria ser o início, pode ser agora o final de um ano. O JJ surge numa altura em que eu, Luís Francisco Sousa, o José Miguel Cerdeira e o Tiago Sequeira formámos a Bruá, a nossa a produtora de podcast que produz o JJ, o Psicopatas Portugueses, a Teoria da Conspiração, Odeio Artistas, inúmeros programas, Sumo de Uva, o que era em Drama, o que é delas. Eu agora depois vou ter que os dizer a todos, o Como Assim, o Sapiens, Palavra de Honra. Portanto, eu achei interessante. Temos inúmeros programas entre mãos. Só que na altura em que começámos nós tínhamos o interesse, tínhamos o material, tínhamos a vontade, mas faltava-nos um programa para arriscar, faltava-nos aqui um primeiro tiro no escuro para testar, para ver como é que nós conseguíamos fazer, gerir gravações, gerir disponibilidades, começar a pôr algum conteúdo a rolar antes de testarmos, arriscarmos em coisas mais diferentes. E nós os três tínhamos conhecidos no desenrolar da atividade política. Os três tínhamos éramos politicamente ativos e conhecemos na mesma estrutura partidária. Eu se calhar sou o mais ativamente envolvido do que alguns deles, e sentia que uma das coisas que acabava por ser muito problemática, ou não era muito problemática, mas uma coisa que me fazia uma certa confusão, era que nunca havia uma visão se calhar muito clara e concisa de qual é que era o posicionamento dos partidos em relação a determinadas coisas. Uma das grandes críticas, e eu vou aproveitar a falar já disto, uma das grandes críticas que nos apresentam ao JJ, e já ouvi isto várias vezes, é que é um programa de debate e discussão interessante, mas são sempre uns jotinhas a dar a sua opinião muito partidária, uma coisa assim muito restrita, não estão muito libertos e não falam muito numa perspectiva de analista político. E isso vem um bocadinho ao encontro daquilo que era a minha pretensão inicial. Isto inicialmente era um programa muito direcionado para dentro de casa. Portanto, o objetivo era mesmo
pessoas que integram juventudes partidárias, em vez de terem que estar a subscrever às cegas, fazerem um baixo-assinado nas posições dos partidos, dos respectivos partidos, podiam encontrar aqui um intermediário onde deviam ser defendidas e explicadas os posicionamentos dos seus partidos em relação a determinadas matérias. Portanto, era ser uma forma mais digerível de perceber, em vez do que é que o analista A, B, C ou D propunha ou achava sobre um determinado assunto, perceber o que é que um partido em particular pensava sobre esta determinada situação, defendido pela sua própria voz e pela voz dos seus próprios militantes. Portanto, era uma coisa de natureza abertamente formalista, institucionalista, se calhar até uma coisa que muito raramente vemos numa época em que é muito à volta de opiniões pessoais, considerações, visões, e aqui nós estávamos muito numa perspectiva de instituições, por dois motivos. Primeiro, por tudo aquilo que eu acabei de explicar, de ser uma necessidade que eu sentia várias vezes, de perceber qual é que era o posicionamento, o que é que justificava o posicionamento do meu partido em relação a certos temas. E segundo, porque era fácil. Efetivamente era a rede de contactos que nós tínhamos mais acessível, portanto era aquilo que tínhamos mais facilidade em fazer. Arriscámos, testámos com aquele plantel inicial, o Francisco Camacho, que na altura nos cedeu a sede da Juventude Popular para fazermos a primeira gravação, o Duarte Marçal e o Cristiano Luís Gaspar. Lentamente foi-se tornando, na minha opinião, eu sou parcial porque moderei este programa há cerca de um ano, aquilo que eu considero um bocadinho um programa de referência. Ou seja, é até para nós próprios na Boroá, e eu não vou entrar em considerações sobre se o JJ é um excelente programa, se é um péssimo programa, se é demasiado formalista, se não entro por aí. Mas para mim tornou-se um bocadinho parte da instituição Boroá, da instituição que é a nossa programação, sentir que tenho ali no JJ uma referência constante. São já, este será o 45º episódio, todos a rondar cerca de 1 hora, descontando possivelmente as 7 entrevistas que rondavam meia hora. Portanto, já são muitas horas de conteúdo, muitas vezes que este determinado grupo já se reuniu, um grupo que entretanto já criou amizade, já criou laços. O JJ também teve muito esse aspecto interessante de juntar aqui pessoas de perspectivas diferentes e sentá-las todas à mesma mesa e criar até aqui uma relação relativamente pessoal de pessoas que se conheciam muito por alto. Eu por acaso já conheci o Duarte Marçal e o Francisco Camacho. Eu já conhecia as 3 pessoas, 2 deles por causa do mundo dos debates, um por causa do mundo da política no geral. Portanto, também permitiu entre nós o desenvolvimento de uma química, de uma dinâmica, do relacionamento que é muito simpático, muito agradável. E eu não sei quanto aos nossos ouvintes, mas nós gravamos o programa quase sempre terça-feira às 7 da noite, e para mim já é um marco da minha semana ter esta chance de me reunir com estas pessoas que são meus amigos e sentar-me e conversar livremente, e às vezes desligamos os microfones e trocamos acusações ou desafios ou piadas, e é um momento muito agradável da minha semana que eu espero que de certa forma se consiga reproduzir e passar-se para aquilo que é o nosso espectador. Espero que os espectadores em casa também tenham uma chance de integrar isto um bocadinho na sua rotina, na sua dinâmica semanal, e sentir também esta companhia, este acompanhamento do nosso programa. Nós estamos mais ou menos cerca de 2 semanas de parar o programa. Em princípio teremos mais 2 episódios, que eu não sei se será um Conheça AJs ou um episódio de JJ normal. De qualquer forma, eu acho que seria uma perspectiva interessante experimentarmos ver ao fim de um ano de programa, num ano em particular que foi muito marcado. Nós já começámos em abril de 2019 com um episódio sobre nomeações familiares, os novos passos sociais e as listas para o Congresso do CDS-PP, na altura em que a Assunção Cristas estava a sair e ia-se escolher a nova liderança. Este programa, desde 18 de abril de 2019, eu acho que nós deixamos levar muito, e com alguma razão, pelas circunstâncias atuais, pelo progredir da pandemia, pelas dificuldades que temos, mas se calhar não tiramos o tempo para olhar para trás e ver
o que é que já aconteceu no passar deste um ano de programa, deste mais do que um ano de programa, um ano e uns quantos meses, o mundo evoluiu de muitas maneiras e às vezes é bom pormos as coisas em perspectivas e percebermos que muitos dos dilemas que temos agora entre mãos são passageiros, transitam, e que o mundo evoluiu muito. Portanto, logo das primeiras coisas que nós cobrimos aqui no JJ foi o aparecimento. O JJ surge um bocadinho em cima na altura das europeias, e logo dos primeiros temáticas que cobrimos foi a questão da coligação de Basta para as europeias, compostas pelo PPM, o Partido para a Vida, CDC, Centro Democrático Cristão, acho eu, portanto do PPM, do PPV-CDC e do Chega, que marca um bocadinho o início ou o avançar do Chega enquanto uma força política a ter possivelmente mais em consideração no paradigma português. A seguida falámos também do diferendo do José Sócrates e do Sérgio Moro, na altura Ministro da Justiça do Brasil. Falámos também sobre as eleições espanholas, que deram uma vitória ao PSOE, Partido Socialista Espanhol, e permitiram a eleição de 24 deputados do Vox, sendo que foi muito considerado o reaparecimento da extrema-direita no Parlamento espanhol. Tivemos o desenvolver das greves estudantis climáticas, muito protagonizadas pela Greta Thunberg e um movimento europeu e mesmo mundial, em que vários estudantes iam às ruas em determinadas datas para se manifestarem pelo clima e pelo aquilo que consideram ser a falta de atuação por parte das entidades fundamentais sobre a crise climática que se tem entre mãos. Assistimos também ao golpe de Estado na Venezuela, liderado por Juan Guaidó, depois da crise presidencial no mesmo país, quando as eleições apresentaram um resultado relativamente incerto para Nicolás Maduro ou para Juan Guaidó. Este golpe de Estado acabou por ser infrutífero, acabando por não resultar numa mudança de regime. Acompanhámos também a Operação Teia, uma operação relativa a tráficos de influências ligada ao Partido Socialista no Norte. Vimos a entrada da Iniciativa Liberal e do Chega na Assembleia da República, bem como do LIVRE, por via da Joacine Catar Moreira. Assistimos também à expansão do número de deputados do PAN. Vimos o inflamar da Catalunha e dos movimentos independentistas, o referendo cuja legitimidade foi questionada, a saída, o exílio político do Puigdemont, e vimos o desenrolar e o fecho, ao longo de vários episódios e de vários meses, da situação do Brexit. Acompanhámos um golpe de Estado na Bolívia. O golpe de Estado é uma expressão relativamente questionada neste assunto. Alguns próprio uso do termo golpe de Estado. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas assistimos a um golpe na Bolívia contra o Evo Morales. Também acompanhámos a situação que na altura causou alguma polémica de um recém-nascido encontrado morto num balde de lixo aqui em Lisboa, que levantou aqui algumas dúvidas e preocupações sobre o acompanhamento que é dado aos nossos sem-abrigos e às pessoas em pior situação na nossa sociedade. Acompanhámos depois o degenerar de relações entre a deputada Joacine Catar Moreira e o Partido Livre, todo um processo desde a sua entrada na Assembleia, acompanhado pelo assessor que utilizava, que veio vestido com um par de saias, que na altura foi uma grande escandaleira. Depois a quebra de comunicação com, se não me engano, não tenho estes dados aqui comigo, mas com uma abstenção num voto não sei se foi um voto de louvor ou um voto de pesar pelas ações, ou um voto de louvor pela Palestina, ou um voto de pesar pela ação de Israel no conflito palestiniano. Depois houve aqui todo este desenvolvimento, uma falha de comunicação, várias acusações de um lado para o outro, aquela mítica Assembleia Geral do Livre, que acaba por desenrolar-se tudo em Joacine Catar Moreira tornar-se deputada independente. Assistimos eleições e os resultantes meses e meses de protestos pró-democráticos em Hong Kong, resultando em inúmeros feridos e mortos. Tivemos a discussão na Assembleia da República da eutanásia, processo que culminou agora há pouco tempo, e também tivemos a discussão relativa ao novo aeroporto de Lisboa. Acompanhámos também o aparecimento do Covid-19,
um dos marcos mais importantes do ano já de 2020, a resultante quarentena, no qual o programa teve parado durante bastante tempo, e as várias medidas que foram sendo adotadas progressivamente pelo atual executivo. Acompanhámos a injeção de capital na TAP, o fim dos debates quinzenais, o início das presenciais e agora as eleições regionais e o resultante governo que emanou daí, e o acordo estabelecido entre as várias partes envolvidas na questão. No Conheça AJs, no segmento Conheça AJs, conversámos com 7 juventudes partidárias até agora: a Juventude Popular, a Juventude Social Democrata, o Bloco de Esquerda, que não tem uma estrutura de jovens formada, mas tem indiretamente os jovens do Bloco, a Juventude Socialista, a JCP, a Juventude Comunista Portuguesa, a Iniciativa Liberal, que também não tem uma estrutura de juventude oficial e formalizada, e aqui assim um bocadinho a nossa carta mais fora do baralho, mas que foi uma entrevista que me deu muito gosto de conduzir, o Volt. Ainda temos muitas outras juventudes com que falar, algumas mais ortodoxas, outras menos ortodoxas no paradigma político português, mas ainda nos esperam mais entrevistas, espero eu. Portanto, isto foi cerca de um ano em revista de programas do JJ. Muitas vezes com o nosso núcleo tradicional, portanto, moderados por mim, com Cristiano Luís Gaspar, o Duarte Marçal e o Francisco Camacho, muitas vezes com pessoas a substituí-los, tivemos vários nomes que cá vieram, muitas vezes também não moderados por mim, moderados de forma exímia pelo José Miguel Cerdeira, que tem sido sempre uma pessoa que me tem acompanhado ao longo deste processo e a quem eu estou muito grato pela sua ajuda. Mas isto é um ano em revista e acho que é importante podermos tirar aqui algum tempo, agora que nos aproximamos do Natal, que nos aproximamos do fecho de 2020, para ser capazes de olhar para trás e perceber o quão as situações mudam e quão efetivamente em tão pouco tempo o mundo tende a rodar, a girar, a transformar-se, como agora aquilo que nós vivemos com tanta intensidade e que parece realmente ser a perspectiva que domina toda a conversa. Tem sido um ano muito difícil a nível da minha moderação, conseguir-me abstrair ou de discutir o Chega ou de discutir as medidas e a situação relativas ao Covid-19. São os dois principais tópicos que temos entre mãos, mas perceber que estas realidades são relativamente recentes e são relativamente mutáveis e muito facilmente se vão alterar, e para o ano estaremos a falar de outra coisa, com mais ou menos intensidade. Tendo já falado um bocadinho sobre o ano que passou e sobre a natureza do nosso programa em si, sinto que chega aqui a uma altura de poder também lançar aqui um desafio, ou lançar aqui um pedido, passar a conversa para o outro lado. Nós estamos sempre à procura de inovação, estamos sempre à procura de coisas diferentes que podemos testar, conversas diferentes, vozes diferentes, especialmente com o aproximar de um ano novo, um ano que vai ter muitos desafios também. Politicamente vai ser um ano de presenciais, um ano de autárquicas, vai ser um ano de discussão ou de lidar com uma realidade pós-Covid. Esperemos pós-Covid, mas pelo menos de ter que lidar com todos os dilemas políticos e económicos que isto nos vai trazer. Portanto, nós próprios também queremos estar em constante mudança e perceber qual é que é a melhor forma de lidar com os desafios que vêm por aí abaixo, numa sociedade cada vez mais polarizada, de mais difícil de entendimento, e portanto sinto que vai implicar sempre uma necessidade de reformar, de mudar, de mutar, sem nunca perder aquilo que é a nossa essência base, o nosso formato base. Portanto, eu gostava de lançar aqui um desafio. Eu terei pensado aqui alguns modelos. Nós vamos continuar com os nossos JJs normais e com os nossos conheçam as Jotas, até não haver mais Jotas para conhecer. Mas gostávamos também de testar aqui algumas coisas diferentes, e nesse sentido desafiava a quem tiver a ouvir esta deambulação que eu estou aqui a ter, para nos sugerir alterações, para nos sugerir falhas, para dizer: olha, vocês têm que ter mais consideração a este determinado assunto ou esta determinada forma de fazer as coisas, experimentem este modelo. Há modelos que eu estou muito curioso para experimentar. Eu gostava muito de poder ter a chance de ter um episódio do JJ moderado por alguém que não seja eu, algum moderador de referência.
o Carlos Vaz Marques é o nome que me vem sempre aqui um bocadinho mais à cabeça. Gostava muito de poder ter um episódio moderado por ele. Gostávamos de fazer mais eventos ao vivo, que infelizmente nesta altura do campeonato não é particularmente possível. Gostávamos muito, se calhar, outra coisa que eventualmente gostaríamos de ponderar era fazer episódios mais longos, mas dedicados única e exclusivamente a um grande tópico. Portanto, discutir em profundidade o Estado Social, a eutanásia, o conceito de liberdade, o assistencialismo de Estado, a ecologia, debates profundos juntando a juventude e possivelmente juntando experts sobre a matéria à volta de uma mesa. Portanto, há muito por onde expandir, há muito por onde virar, mas sinto isto é uma conversa que tem que ser tida por ambas as partes. Portanto, da nossa parte há o interesse e gostávamos de saber da vossa parte, ouvinte, se há ou não alguma sugestão, alguma possibilidade, alguma coisa que possamos fazer para nos melhorar e continuarmos sempre em constante evolução. Tenho que fazer também um apelo, aqui também um pouco em jeito de término. O programa já dura há um ano, com muito esforço de todas as partes, mas com muito interesse e muita vontade em continuar sempre e fazer melhor. Mas uma coisa que para nós é essencial é o vosso feedback, é a vossa conversa. Portanto, para nós ajudar o programa a crescer, a chegar a mais ouvintes, a mais pessoas, é uma força motivadora para continuarmos a evoluir, a mudar, a tentar fazer coisas com melhor qualidade. E é também através, isto aqui é que é o meu apelo, um bocadinho mais com algum interesse na questão, é através dos vossos likes nas nossas publicações do Facebook, as vossas partilhas dos episódios, mas acima de tudo as vossas classificações no iTunes, os vossos comentários nessas diversas plataformas, aquele like no YouTube, aquela subscrição, ajuda-nos em muito a quantificar o nosso sucesso ou não deste programa, o nosso interesse em continuar a fazê-lo, ou o vosso interesse em continuar a consumir. Portanto, se eu tivesse que fazer aqui um apelo e um pedido, em jeito muito de término, e aproveitando que vem aí o espírito de Natal, que se estende para várias áreas e possivelmente pode estender para aqui uma certa amabilidade em relação ao nosso programa, se quiserem fazer aqui uma caridade natalícia, que nos deixem uma classificação no iTunes, um rating, que comentem qualquer coisa, que partilhem com um amigo, que nos ajudem a fazer crescer o programa. Da minha parte, resta-me apenas desejar uma boa noite a todos e vemo-nos para a semana. Obrigado. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.